Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Como que é o nome da senhora completo? Rosiana de Paula. Dona Rosiana, a gente vai tomar o depoimento da senhora para comprovação do período rural. E aí eu preciso só advertir a senhora que precisa falar a verdade, tá? Não pode Sim, mentir. Sob pena de ser enquadrado no crime falso de testemunho, aí nesse caso o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo para estar investigando a senhora, tá bom? tá certo. Eu queria que a senhora falasse um pouco para mim sobre o período do trabalho da senhora, desde lá de trás, né? Quando que a senhora começou, com que idade que a senhora tinha, como que foi? Eu comecei com meus 7 a 8 anos, trabalhando no período da manhã com meus pais na roça. E ajudava a cuidar dos animais, depois na parte da manhã, e antes de ir para a roça, né? Depois a gente ia para a roça. E depois a gente ficava até lá até 11 horas por aí, né? Depois a gente descia, tomava um banho e ia para a escola. Então a senhora estudava à tarde. Estudava à tarde. Na parte da manhã, trabalhava na roça de café, né, capinando cana, quando tinha, na época de cana, colhendo café, cuidando, colhendo milho, às vezes feijão. E esse período que a senhora conciliou o trabalho com o estudo foi até quantos anos, mais ou menos? Até os 11 anos. Até os 11 anos eu trabalhava assim. Depois dos 11 anos eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Eu ia 7 horas e parava 5 horas da tarde. Era de segunda a sábado. Sábado também até de 5 horas da tarde. Era, tive que trabalhar porque na minha época tinha que ser duas pessoas para poder trabalhar na roça. Como a minha mãe engravidou na época, eu tive que sair da minha escola para poder trabalhar no lugar da minha mãe, que era minha mãe e meu pai que tinha que estar trabalhando. Como só ficou o meu pai só, daí eu tive que sair da escola. Eu saí da escola e comecei a trabalhar no lugar E da. nessa época, onde que era que a senhora trabalhava, onde que a senhora morava também? Eu morava na fazenda Santa Matilde, que eu comecei a trabalhar. E trabalhava nessa mesma fazenda. Nessa mesma fazenda. Era só lá que a senhora trabalhava nesse período? É só lá que eu trabalhava, na fazenda Santa Matilde. Nesse período a senhora não ia para fora, assim, em Não, outros. nesse período não. Daí Uhum. depois que eu comecei a trabalhar nos outros serviços para fora E de. como que era o cultivo do café e do algodão? Ah, a gente colhia, né? ah, o café. Depois antes a gente rastelava para poder fazer a leira do café, para poder vir o café que a gente colhia. E depois a gente rastelava e depois eu tinha que abanar, colocar dentro dos sacos. Depois o peso do saco quem carregava eram os pais da gente, mas a gente que tinha que banar o café, tinha que rastelar, limpar debaixo dos troncos. Muitas vezes encontrava, tinha cobra lá dormindo lá. Era assim que a gente E no, trabalhava. esse trabalho tinha alguma ferramenta que a senhora usava? E tinha alguma adaptação para a senhora conseguir usar essas ferramentas? Não, era tudo de adulto mesmo. Na minha época Uhum. eu já usava as enxadas grandes, que é a de arroação do café, que é grande. Depois, na época da capinação, era a enxada normal, que é a normal, né? Daí a gente fazia o serviço. O mesmo que o adulto usava, eu usava E a também. senhora conseguia Eu pegar, né? conseguia, pegava com a mãozinha, e era assim que trabalhava, era de assim certo, mas como acho que a força era pouca, a gente usava a mão torta, assim, fazendo as Entendi. forcinhas. A senhora usava algum tipo de ferramenta para. Ferramenta não. Algum equipamento de proteção? Não, não tinha nenhuma proteção. Luva, bota, essas coisas? Isso eu usava uma vez que eu ganhei com um tio meu, eu usava a luvinha e a bota. Mas quando acabava era sem mesmo, sem luva, sem bota, sem nada. Tinha um tio meu que trabalhava na fazenda do lado, que me deu uma vez, ficou com dó de ver as mãos tudo machucadas, daí me deu a luva. Mas quando acabava as luvas, tinha que ser na mãozinha mesmo. Às vezes colocava a meinha na mão, assim, para poder E o, tirar. e o pagamento desse trabalho da senhora? Como que era? Era tudo meu pai que recebia. A gente não recebia nada, era os pais da gente que recebia, né? O pai recebia, ia lá fazer a compra, pagava a compra que já estava devendo
e daí fazia outra compra para trazer o que comer pra gente, né? E o valor que eles pagavam era o mesmo de um adulto ou era Era menos? metade de um adulto. E, E e era, tudo seu pai que era tudo o pai que recebia, a gente não recebia. recebia nada. A gente nem pedia, porque era tudo na mão dos pais da gente mesmo, né? E para que ele usava esse Para comprar comida pra recurso? gente mesmo. Além das fazendas que a senhora trabalhou, tinha horta, criação de animais em casa? A gente criava porco, criava galinha, fazia horta, tudo a gente ajudava a cuidar. Tinha cavalo, tudo assim. Tipo, muito também tinha boi, assim, vaca nas fazendas, a gente tinha que também ajudar a cuidar, né? E o que mudou depois que a senhora começou a trabalhar com mais uma idade maiorzinha assim? Ah, o que que mudou? Entre 10, 12, 13 anos. Ah, era um serviço muito forçado, né? Muito cansativo pra gente, que A não era acostumado. localização era a mesma. Era a mesma, né? Mas é E a tudo senhora continuou morando na mesma fazenda também? na mesma fazenda. E quais as fazendas que a senhora trabalhou? Ó, eu morei nessa fazenda que é a Santa Matilde, depois a gente veio pra Chácara Romana, que foi onde que daí eu trabalhava, daí era mais serviço ainda, porque eu fazia cerca, usava foice, daí eu plantava alho, plantava pipoca, amendoim na época, plantava arroz, tinha que ficar cuidando do arroz, daí tinha café também, era de tudo um pouco, e tinha criação de porco, que eu e meu pai trabalhava nessa chácara romana, e a gente carregava, andava com um carrinho de esterco para jogar nos pés de planta e ajudava meu pai a fazer esse tipo de serviço. E como que era o cultivo de amendoim? Ah, eu com meu pai fazia os canteirão, estercava tudo certinho, depois a gente abria assim, abria uma valetinha e plantava a sementinha ali, depois Uhum. cobria, né? E a gente depois E o trabalho no algodão? no algodão, a gente, quando acabava o serviço nessa chácara romana, a gente ia do lado, que era onde que tinha. Tudo era a chácara romana também. Daí tinha a plantação de algodão. Uhum. Daí a gente ia, catava o algodão, eu com meus irmãos, amarrava um fardo nas costas, amarrava, enchia aquele fardo bastante, debaixo de chuva, tudo, a gente trabalhava. E depois a gente ia arrastando aquele peso nas costas e levava até o caminhão que ficava só na beira do caminho. A gente andava no meio daquele mato e arrastando aquele monte de algodão e levava, eles pesavam numa balança para ver o peso. Uhum. Daí via quanto que tinha dado o peso, pagava ali a gente depois no final da tarde, né? A gente o dia inteiro a gente carregava aquele peso, levava na beira do caminhão. Daí eles pesavam e a gente ia anotando tanto que a gente tinha, quanto tinha dado de peso no fardo da gente. Depois eles pagavam a gente no final da tarde. E todos os produtos que a senhora trabalhava era dessa forma, Era assim. dessa forma. O trabalho era tipo por dia, assim. Era tipo por dia. Igual quando eu estava na chácara romana, não. Daí eu recebia por mês, o meu papai ia lá, o pai que recebia, né? E ele pagava as contas, a gente não pegava nada, era tudo já no salário do meu pai. É igual quando ele trabalhava lá fora, daí ele recebia também, mas dava dinheiro para os pais da gente também, que era tudo para alimentação. Uhum. Era assim que a gente trabalhava. Então, quando não tinha trabalho no local onde você Eu morava, morava e ia para fora, ia para fora. caçar o serviço para fora, com algodão. E a maioria do trabalho era de boia fria ou era a maioria do trabalho nas fazendas que Era nas morava? fazendas, a maioria era nas fazendas. Até que quantos anos que a senhora trabalhou nessas fazendas, assim? Até os 18, depois a gente foi para Baía Fria, né? Uhum. E daí, como boia fria, era na mesma região, Na mesma região também. tudo nas redondezas Levava ali. comida cedo, é Baía Fria, porque levava comida, daí trabalhava, quando não tinha subido na fazenda, trabalhava em volta, assim. E E aí o recebimento desse trabalho, né, a remuneração, aham. era por semana ou era por mês? Tinha lugar que era por semana,
Tinha lugar que era por mês, tinha lugar que eles pagavam no final da tarde. Então tinha isso também. Entendi, variava assim. Variava, E conforme o vocês, lugar. a forma que vocês se deslocavam era de a pé até Era a essas pé, era a pé. propriedades. Tinha que andar a pé. Não era de. Não tinha gato, caminhão que levava assim. Não, não tinha, não. E vocês, em algum momento, vocês tinham empregados? Não, nunca nós tivemos empregado. Mas eram os empregados dos outros. E maquinário? Maquinário, Trator, essas coisas? trator, gente, não. Nunca usaram. Nunca usamos. Não. Era sempre braçal. Era sempre braçal. Ou era foice, ou era facão, ou era enxada, né? Uhum. Essa era a forma que a gente trabalhava. Tá certo. E aí, esse trabalho a senhora continuou até quantos anos que a senhora decidiu parar e ir para trabalhar na cidade? Até os 21 anos. Beleza. Uhum. Bom, era essas as perguntas que eu tinha, tá? Muito obrigado. Obrigada.